Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, esse baixíssimo nível, essa covardia, sabotagem, difamação, pobreza, mediocridade, burrice, é uma gente inacreditavelmente medíocre. E eu tô aturando esses animais, esses animaizinhos de merda, já tem basicamente 8 anos aí cometendo crime todo dia contra mim, um baixíssimo nível. Então, meu sistema tá hackeado aqui há muito tempo já, estão vomitando o ódio que eles têm da vida, o lixo que eles são na minha vida, já tem aí, ó. Enfim, e aí eu tô tendo todo tipo de prejuízo nos últimos anos por culpa desses vermes e nenhum advogado eu consigo para me livrar dessa gentalha inacreditavelmente fedorenta e covarde. Vou continuar tentando aqui, tô sozinho aqui, isolado dos amigos, da justiça, aturando assim, o baixíssimo nível dessa gente porca e medíocre, e vou continuar tentando aqui de maneira civilizada me livrar desse lixo de gente, que é uma gente que não vale a bosta que caga. Enfim, enquanto isso, né, eles não destroem o que falta aqui, eu vou fazendo o que eles não meteram uma pata imunda de animaizinhos para destruir aqui, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre uma frase do Pepe Mujica, tá? Que, enfim, tem a ver com a questão da solidariedade e pode ajudar a gente aí, a gente que é de esquerda, que tem uma perspectiva de esquerda para o Brasil e tudo mais, a pensar melhor o que significa isso, que posição é essa, quais são os limites, né, enfim, da narrativa da esquerda, etc. e tal, o quanto que a ideia de solidariedade explica tudo, justifica tudo. Enfim, vale a pena pensar isso aí, vamos tentar refletir um pouquinho isso aqui no vídeo de hoje, a despeito do lixo dessa gente medíocre que eu sigo aturando aqui, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, que também tem um ano aí que eu publiquei, tá, né? Parte dessa sabotagem nojenta dessa gente medíocre aqui, e eu vou tentando aqui, vou anunciando para ver se eu consigo, enfim, até não tô conseguindo ver meus amigos aqui por culpa desse lixo de gente, e sigo aqui anunciando civilizadamente o livro, porque eu sou diferente desses animais. E meu romance também está na editora, tá para sair aí, enfim, já terminou a correção, e assim que ficar pronto, se esses vermes não sabotarem e destruírem, porque é só isso que essa gente nojenta sabe fazer, eu anuncio para vocês aqui também, tá, o meu primeiro romance que está saindo agora em setembro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então o título do vídeo é esse aí, tá? É Pepe Mujica e o problema da solidariedade na cabeça da esquerda. A ideia desse vídeo surgiu quando eu li uma frase aqui do Pepe Mujica que está citada na página Burguesia Fed do Instagram. E também teve outras pessoas que publicaram a frase, o Lindbergh Faria e outras figuras também da esquerda. E a frase é basicamente o seguinte aqui, ele diz: ser de esquerda é ter uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. E aí eu comecei a pensar sobre essa frase e conversar com meus botões aqui, né, como se diz, porque eu não estou conseguindo ver os amigos aqui por culpa desse sabotador de merda. Então, quer dizer, mas eu desenvolvi aqui um roteirinho para poder tentar refletir e apresentar uma perspectiva alternativa que visa ponderar os limites dessa ideia de solidariedade e o quanto que isso muitas vezes atrapalha a esquerda a chegar, enfim, nos corações, nas mentes das pessoas e até mesmo ter uma postura autocrítica ali para poder ampliar os horizontes, né? Por que isso? Tá? Antes da gente, a reflexão de hoje tem aqui bastante livro também, mas antes eu vou comentar umas 2 ou 3 coisas aqui para poder, enfim, introduzir o assunto, tá? Então eu já falei sobre esse assunto, né, sobre essa questão do fato da solidariedade muitas vezes ser quase que um monotema, né, na direita, na esquerda, aliás, né, que a direita aproveita para poder, enfim, né, deitar e rolar em cima disso. E aí falei disso quando eu fiz o vídeo falando sobre o Celtinha do Boulos, né, vocês devem lembrar disso, deixo o link para vocês aí. Falei também sobre a questão do comunista de iPhone, né, que é uma perversidadezinha medíocre da direita brasileira, que muita gente da esquerda veste isso como uma espécie de, de purismo, né, que acaba atrapalhando não apenas a entender melhor os processos, mas também a, como eu falei, chegar nos corações, nas mentes das pessoas, tá? Enfim, e aí, o que mais, né, que antes aqui ainda de fazer a reflexão,
Lembrei também da frase do Mano Brown, né, quando teve lá a eleição do Bolsonaro, né, que o Mano Brown foi lá numa convenção do PT e disse que o PT estava perdendo as bases, etc. e tal. Já fiz vídeo sobre isso também. E essa reflexão que eu estou fazendo hoje aqui também tem um pouco a ver com aquela fala dele. Porque se por um lado a gente não pode abrir mão da complexidade do projeto, né, enfim, dos resultados, da comparação de resultados, etc. e tal, a gente também tem que entender essa tal, né, que ele chamava de voz do povo, né, falar a voz do povo, chegar no povo, talvez não pela perspectiva de um simplismo, né, que substituísse eventualmente a complexidade, mas de aumentar a complexidade no nível de entender que as pessoas não são apenas o pensamento de grupo, elas são também o pensamento individual, que muitas vezes acaba ficando fora, né, das ponderações e da narrativa da esquerda, né? Enfim, e aí eu escrevi aqui duas coisas, né, que são dois focos de reflexão que a esquerda tem que fazer. É importantíssimo a esquerda fazer do meu ponto de vista, tá? E que eu estou fazendo aqui nesses últimos anos, apesar dos crimes desses animais aí, estou fazendo aqui para poder, estou aqui nesses conflitos ricos, né, de reflexão, tentando deslocar essas ideias para pensar melhor esse tema, né? E aí, pessoal, vamos lá, né? Só para finalizar, tá? Isso aí tem a ver com a questão, né, da complexidade do ser humano como algo que, né, como alguém que comporta tanto a solidariedade, a empatia, quando existe, né, quanto o individualismo, que é importante também, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí também. E aí, uma outra coisa também que vale a pena citar aqui, antes ainda de partir para os livros, é que outra coisa que me fez pensar bastante sobre esse assunto foi aquela música do Titãs, né, que é a música Comida. Não sei se vocês lembram dessa música, é uma música já de 1986, né, que é bem antiga, e que é aquela música, bebida é água, comida é pasto e tal, você tem sede de quê? E aí ele começa a falar, né, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé, e etc e tal. Ou seja, né, e aí ele continua, né, refletindo aqui, continua descrevendo, né, uma série de coisas. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. E aí isso é interessante, porque eu acho que toda pessoa que tem um olhar mais à esquerda deveria escutar essa música assim várias vezes até entender essa mensagem aqui. Porque no final da música, depois de fazer essas várias associações aqui, eles finalizam com um trechinho que diz o seguinte, né? Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo. Ele vai alterando ali a ordem, né? E essas três palavrinhas são muito interessantes para pensar esse dilema da esquerda. Por quê? Desejo, necessidade, vontade, né? Normalmente a esquerda fica na necessidade, que é justamente meio que a estética do Celtinha do Boulos, né? E a crítica que a direita faz ao comunista de iPhone, não pode ter iPhone. Por quê? Tu é de esquerda, meu irmão, tem que fazer voto de pobreza e ter só o básico, né? Isso é o que figura na cabeça de uma direita ou ingênua ou pilantra, né? Que existe também. Por quê? Porque a esquerda muitas vezes veste isso, né? Não, realmente eu sou de esquerda, não posso, enfim, né? Não posso ter nada além do básico, né? Porque senão eu estou indo contra o pensamento de esquerda. Isso é um engano, por quê? Porque essa música do Titãs ensina o quanto que isso é um engano. Porque nós não somos só comida, bebida, né? Nós somos, enfim, isso aqui, diversão, arte e... o que mais aqui que ele fala, né? Comida, diversão e arte, bebida, diversão, balé e etc e tal, e prazer para aliviar a dor, e tudo isso faz parte do que nós somos também, né? E a esquerda historicamente negligencia isso, né? E aí existem mais ou menos dois... eu estou reduzindo aqui, né, a questão, é uma questão muito mais complexa, mas a gente pode eventualmente reduzir aqui essa discussão a esses dois termos, né? Necessidade e solidariedade. Geralmente os marxistas mais ligados à economia ficam na necessidade. E aí começam a... simplesmente não discutem o restante das coisas, né?
que tem a ver justamente com isso, diversão, arte, o individualismo, etc. e tal. E tem uma parte que é uma parte que está conectada mais com essa frase aqui do Pepe Mujica, né? Que se conecta mais com a ideia de solidariedade, que do meu ponto de vista, no que ela tem de conexão com a esquerda, ela faz muito mais parte de uma perspectiva, quando ela é defendida de maneira hegemônica, né? Ela faz muito mais parte de uma certa esquerda que entende o mundo e que se conecta com as coisas a partir de um viés mais religioso do que filosófico. Porque se você lê o Marx de maneira mais ampla, você vai ver que não existe só solidariedade ali, né? Existe a defesa de uma amplitude dos direitos, enfim, né? E aí que automaticamente geram o quê? Ganhos individuais também, né? E aí, nesse caso, necessidade, desejo, necessidade, vontade, né? A esquerda meio que se prende muito à necessidade, começa a ignorar a existência da vontade, do desejo, etc. e tal. E acaba perdendo o foco disso, né? E o foco do ensinamento, que é a música aqui do Arnaldo Antunes, do Titãs, né? De maneira geral, dá pra gente, tá? Então ele diz, né, repetindo aqui, vamos voltar, ele diz: ser de esquerda é ter uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. Eu acho que isso tem que ser reformulado, com todo respeito ao Pepe Mujica, que eu acho uma figura sensacional. Inclusive coloquei um livro aqui de um escritor uruguaio aqui atrás, aqui onde eu sempre deixo aqui uma dica, em homenagem ao Mujica. Agora, é preciso que a gente pense isso para além dessa redução, né? Porque senão a gente não vai chegar nos corações, nas mentes, etc. e tal, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou então ler um trecho aqui para vocês e apresentar alguns livros para poder desenhar esse roteiro, que eu acho que é interessante que a esquerda repense, né, esse roteiro e esses temas aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar aqui na ordem, tá? Para não perder aqui. Então tá aqui o Karl Marx, né, o Manifesto Comunista, certo? Que é preciso que se leia para além do Marx, para além da religião, né? Para além da solidariedade e etc. E para além da própria economia, né? Porque eu também vou dizer uma coisa aqui, que eu já disse em outros vídeos, que a gente também tem que, a partir da esquerda, repensar a história do Brasil, a cultura brasileira e tudo mais, tá? Bom, e aí, pessoal, né, e aí tem o Debord, que já é uma leitura para além da economia, né, o Debord já está pensando aqui, quando ele pensa a ideia do espetáculo, quando ele pensa aí essa crítica dos meios, etc. e tal, ele já está falando para além da mera discussão econômica, ele já entendeu uma parte além do que o Marx descreveu, né? Enfim, e tem o Foucault, tá aqui o Foucault também, né, que também ajuda bastante a entender isso aí, tá? E o Edgar Morin, mais ainda, né? O Edgar Morin, então, é uma das bases aqui fundamentais para a gente superar esse apego excessivo à solidariedade, tá? Tá aqui a introdução ao pensamento complexo. Bom, e aí, pessoal, vamos lá. Por quê, né? Tem essa frase aqui do Jean Baudrillard, nesse livro aqui, muito bacana, A Transparência do Mal, tá? Que eu li, tem mais de 20 anos, mas é um livro muito interessante. E a última frase desse livro é sensacional, né? Que ela diz... na página 185, a frase, né? O outro é o que me dá a possibilidade de não me repetir ao infinito, né? E ao mesmo tempo, a gente que é de esquerda e tem que pensar o mundo de maneira complexa e entender que o ser humano está para além do grupo, né? A gente também tem que ler isso aqui no inverso, ou seja, o eu é o que me dá a possibilidade de não repetir o grupo ao infinito, que é um pouco isso que a esquerda tradicionalmente faz e que acaba gerando o moralismo do Celtinha do Boulos, do comunista de iPhone e etc e tal, tá? E que também acaba sendo arma na mão da direita, tá? E aí, isso também ajuda a gente a entender, né? Quando a gente entende aquela questão que o Mia Couto pondera aqui, que é a questão da raiz da asa, o homem plural. Os seres humanos são plurais, eles não são só solidariedade, eles são também vontade, desejo, individualismo. É importante entender isso, né? Para inclusive fazer o trabalho que o Mano Brown ponderou naquele momento lá, que é de chegar a fazer as pessoas entenderem, né? Enfim, a importância da esquerda para além de um discurso meramente moralista ou meramente ligado à necessidade básica e até mesmo limitado à solidariedade, tá?
porque as pessoas não são só solidariedade. Aquelas que têm solidariedade no coração, na vida, etc e tal, também tem individualismo. Tem uns que não tem nada, né? Que é só individualismo, só lixo, que é esse verme que eu estou aturando, por exemplo, aí. Agora, tem gente que tem solidariedade também, né? Enfim, na cabeça, no coração, na vida, mas não deixa de ter o individualismo, né? Mesmo uma Madre Teresa de Calcutá, você começa ali a pesquisar, ou começa a conversar com ela, enfim, ou de repente convivendo pessoalmente com a pessoa, você vai acabar achando uma questão ali que é estritamente individual, que é uma escolha dela, é um desejo dela, uma vontade dela, etc e tal, tá? E aí, a esquerda deveria ler também a questão da singularidade, tá, que está aqui no Jefferson Tenório, já falei para vocês aqui também, tá? A discussão aqui da singularidade qualquer do Agamben, nesse livro aqui, Comunidade que Vem, tá? Que é importante também. E também a discussão da singularidade, a mesma discussão, né, da singularidade, que é o terceiro livro aqui sobre isso, nesse livro aqui do Baudrillard, um fragmento ao outro, que ele também discute isso aqui, tá? Então, e aí eu vou desenhar aqui só um comentário sobre essa primeira parte aqui, que é a questão da individualidade, para poder depois passar para a segunda, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá então. Então temos essa questão da singularidade, mas também temos a questão da empatia. Então todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem os dois, né? Uns mais empatia do que singularidade, outros mais singularidade, ou mais individualidade, melhor dizendo, né? Do que empatia e vice-versa, tá? Agora, vamos lá, vamos fazer um comentário aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Onde está aqui, onde eu botei? Bom, então vamos lá. Vamos partir direto agora para essas duas agendas, então. A primeira agenda é essa que eu acho que é interessante de ponderar, duas agendas de reflexão, né, para a esquerda, para superar esse apego estrito à solidariedade e estrito à necessidade, tá? Então vamos lá, essa primeira que eu citei, né, e que eu já mostrei os livros aqui, obviamente tem outros, né, que certamente eu já mostrei em outros vídeos aí, posso fazer outros também sobre isso, a gente pode descrever da seguinte forma, vamos lá. A conexão exagerada que a esquerda faz do Marx com a solidariedade, essa leitura parece muito mais religiosa do que filosófica no sentido mais amplo, tá? Foi o que eu já falei aqui, né? Porque no âmbito da filosofia você começa a entender que todos nós somos em parte individualismo e em parte sociabilidade, né? Empatia, afeto, troca, né? Tem aquelas pessoas como esse lixo que eu estou aturando, que são retardadinhos monolíticos, querem falar sozinho lá e não tem contraditório, né? não entendem a necessidade do espaço do outro, etc. e tal. Mas são exceções, a maioria das pessoas tem essas duas, né? Enfim, essas duas pluralidades na sua vida cotidiana, tá? E aí esse contexto na vida social se reflete da seguinte forma quando você entende isso, né? Quando você entende a importância de equilibrar a solidariedade com o individualismo. Por exemplo, né, na questão do trabalho, você luta por um melhor salário para você, e esse é o seu individualismo, mas participa também da luta por um salário melhor para os outros. E aí está a empatia, o afeto, a solidariedade. Por isso que eu fiz, por exemplo, aqui um vídeo falando que na Dinamarca, por exemplo, um gari ganha o equivalente a 10 mil reais. Seria ótimo que os garis aqui também ganhassem um valor semelhante, né? Então, se a Dinamarca faz, a gente pode fazer também, porque a gente é muito maior que eles, né? Inclusive do ponto de vista do PIB, etc. e tal, tá? Bom, e aí você faz isso por quê? Para você não ser nem uma beata ou um idiota do eu, né? Que é, por exemplo, o Paulo Guedes dizendo que a empregada doméstica não pode ir para Disney porque ele não quer que vá para Disney, né? É um babaca que acha que ele tem que dizer para onde que outra pessoa vai. Então, por que ele está dizendo isso? Porque para ele incomoda a empregada doméstica poder ir para Disney, né? Porque ela começa a chegar mais perto dele e ele não quer isso, porque é um idiota do ego, né? Quando a gente supera isso e chega na pluralidade mais ampla, a gente começa a entender que ela pode ir para onde ela quiser e tomara que ela possa ganhar mais ainda do que ela ganha e etc e tal, né? Bom, ou então, né, ainda nesse mesmo exemplo, tá, do idiota do ego, do idiota do eu, né, melhor dizendo, ou aquele babaca né, do cara da Fiesp lá dizendo que o cara tem que almoçar em 15 minutos, comendo o sanduíche com uma mão e apertando o parafuso com a outra, né? Que é outro idiota do ego, ou melhor, né, do eu, né, um idiota do eu,
que, enfim, tá ali, ele tá preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar, tá cagando para a saúde ali daquela pessoa, pro bem-estar daquela pessoa, coisa que eu já fiz vídeo aqui mostrando que na Europa tem muita gente pensando diferente disso, tá? Enfim, e aí, mas você também não vira, né, quando você entende essa complexidade, você também não vira uma beata do social, porque aí você acaba sendo ou um moralista, por exemplo, né, eu já fiz vídeo aqui falando do sujeito lá que foi criticar o cara porque o cara tinha ido numa suruba, né, a partir de uma perspectiva de esquerda, porque isso é um efeito desse apego da esquerda à necessidade. Então, nesse âmbito aí, o cara começa a achar o seguinte, para ser esquerda tu tem que ter um casamento monolítico, único e outra coisa, né? Tu tem que transar com a sua mulher, papai e mamãe debaixo do lençol, porque se fizer o contrário, isso aí é uma coisa meio, entendeu? O individualismo tá fora do contexto do social, entendeu? Porque o social tem um pouco isso, né? Essa coisa também do apego aos padrões. Você acaba ficando preso no padrão e começa a enxergar tudo que vem de diversidade como algo que incomoda. Então, quer dizer, e esse comentário desse cidadão lá é nítido ligado a isso aí, né? Então, desejo, necessidade, vontade. Isso aí, quando ele começa a criticar o cara porque ele foi na suruba, ele está preso na necessidade. Ele não considera que há algo mais que isso, que é a vontade e o desejo, enfim, daquela pessoa ali de fazer isso, que faz parte do que todos nós somos, né? Como ensina, mais uma vez, repito aqui, muito bem a música do Titãs, né? E aí, pessoal, ou então você vira um moralista, né, como esse cara, ou você vira um ingênuo, né, que justamente ignora todas essas lições, por exemplo, né, da música do Titãs, mas também do livro do Lipovetsky, que eu já, né, trouxe para vocês aqui, que fala sobre essa questão da diversidade e da importância de reler o valor de troca do Marx, né, e da piada dos fulanos, né, que eu já falei também, que o cara pega ali uma situação que é um dedo polegar e transforma aquilo numa lógica ali que é sensacional. Quer dizer, ele sai. Se a gente fica preso na necessidade, né, para que serve o dedo polegar? Para pegar coisas, para fazer, né, o objeto sair do local A para o local B e blá blá blá. Então, quer dizer, né, para que serve o polegar no nível da solidariedade? Para ajudar as pessoas, tudo bacana. Mas e aí o restante, né? Quando o cara do fulano transforma o dedo polegar ali numa piada sensacional, ele está jogando com o valor de troca do dedo polegar para além da necessidade. E está fazendo todo mundo rir, as pessoas estão se divertindo com isso, e isso é mais do que necessidade. Aquilo ali é uma lógica mais da vontade, está para além, né, desse básico que fica muito subscrito, né, a uma lógica muito limitada, que, repito, é o que comparece nessa mitologia do comunista de iPhone e etc e tal, tá? E que acaba afastando as pessoas da visão de esquerda, né? Isso, repito, a missão, especialmente no país como o Brasil, né? Que a gente aqui ainda tem essa dicotomia absurda e radical porque a gente não consegue caminhar para horizontes mais amplos, tá? E talvez nunca consigamos, né? Diante da direita, enfim, asquerosa que a gente tem aqui, mas a gente tem que colocar essa questão na mesa para discutir. Tá? Enfim, então esse é o primeiro roteiro, tá? E aí ainda só para finalizar, tá? Existe um outro ponto ainda, porque tem a questão do social, né? E tem a questão do Estado, né? Entender também que o Estado, se não der tempo de fazer aqui a segunda agenda, eu faço aqui mais um vídeo para falar disso, tá? Mas existe um segundo aspecto ainda nessa primeira agenda, que é tentar entender que o Estado, a figura do Estado, não pode ser entendida apenas como figura de solidariedade. Porque muita gente, isso também é uma tática narrativa perversinha, né, da direita brasileira, de dizer, a esquerda quer ir para o Estado para ficar dando Bolsa Família e manter um monte de vagabundo que não quer trabalhar, quando na verdade vagabundo mesmo, o mercado financeiro está cheio de vagabundo, né, que ninguém trabalha ali e fica ganhando dinheiro de renda em cima da dívida do país. Mas enfim, e aí parêntese aqui, né? Quando você descobre os valores, tu começa a olhar para o cara que está ali vivendo de vagabundo com R$600 do Bolsa Família e fala, pô, isso aí é café pequeno, né? O outro está ali com 1 milhão nas Ilhas Virgens Britânicas lá, comprando iate em cima da dívida pública do país. Gente apostando na quebra do país, como o tal do
do banco lá dos Estados Unidos, Goldman Sachs, que apostaram na quebra do próprio país, ganharam bilhões com isso, quer dizer, né? Então isso é uma coisa assim, inacreditavelmente asquerosa, mas o fato é que isso existe como narrativa na cabeça de uma certa direita e que a esquerda acaba, enfim, vestindo, né? Por quê? Porque muita gente começa a dizer, não, pô, é isso aí mesmo, né? O Estado serve para poder ser... Isso está na verborragia dos candidatos, da maioria, salvo talvez o Ciro Gomes, mas a maioria tem essa verborragia de, porque o pobre não vai, a gente não vai deixar de olhar pelo pobre, né? E aí quanto mais essa verborragia fica... de ficar dizendo isso... Tem um lado bom, né, porque você está chamando a atenção para o pobre de que você está olhando para ele, mas tem um lado problemático, porque a pessoa que não é pobre olha para isso e não compreende muito bem, porque ela começa a achar que tu está ali para poder dar esmola para o pobre, né? Quando na verdade, enfim, claro que isso tem, né, isso é parte de uma alienação que ignora essa questão do mercado financeiro que eu falei, mas enfim, é preciso corrigir isso na narrativa, tá? E como é que a gente faz isso? Tentando mostrar que o Estado ele não é apenas uma figura de solidariedade. É também, né? Mas ele tem que ser também um indutor de desenvolvimento para que seja um indutor de bons empregos, não só no Estado, mas na iniciativa privada, derivados disso aí, como faz os Estados Unidos, né? Que fazem compras governamentais e garantem o emprego de muita gente ali. E, enfim, para além do desenvolvimento e do aumento da riqueza do país, etc. e tal, tá? E aí, para finalizar, deixo aqui uma questão, tá, para a gente pensar nisso, tanto em relação à questão da individualidade, no sentido da vida social, quanto no Estado sendo para além de solidariedade, mas também de indutor de desenvolvimento. A gente teve aí, né, antes de finalizar aqui, a gente teve aí o concurso público, né, nacional, 2 milhões de pessoas. Por que as pessoas foram, né, fazer esse concurso? Porque elas querem trabalhar no Estado e porque querem ganhar bem. Elas querem cumprir uma função ali que lhes interessa e que eventualmente vai contribuir para o país, mas também por interesse de ter um bom salário, de poder curtir, né, para além do bebida e comida, né, enfim, diversão, arte, etc. e tal, né? E é preciso dizer isso para as pessoas, porque isso também é uma perspectiva da esquerda. Por isso que as pessoas no serviço público ganham melhor e, enfim, podem usufruir melhor disso aí, tá? Isso faz parte, né, da necessidade que a gente tem de fazer a nossa reforma, tá? A nossa reforma protestante aí. E eu ia fazer uma reflexão aqui que eu vou deixar para o vídeo que vem, tá? Estou até vendo aqui que não vai dar tempo. Vou até separar os livros aqui, mas finalizo então com essa questão, né, de que a gente tem que fazer essa reforma protestante, digamos assim, do Brasil, para a gente superar esse atraso, que é um atraso endêmico da direita, tá? Ou seja, nessa direita que é neoescravista, que é, enfim, por privilégios e que é, enfim, muitas vezes criminosa, mas também no próprio pensamento da esquerda, para que a gente possa se apropriar desses elementos que existem na vida de todo mundo, na individualidade de todo mundo, na cultura, na vida social, etc. e tal, e que muitas vezes a gente fica negando isso com um pudor que acaba afastando a gente da maioria das pessoas, tá? Porque, repito, as pessoas são solidariedade, mas também individualismo, desejo, vontade, etc. e tal, tá? E aí, deixo para finalizar o vídeo, como eu falei aqui, né, como eu citei como segundo ponto aqui a questão do Estado para além da solidariedade, quem fala bastante disso aqui é o Ciro, no livro dele, está aqui, tá, o Projeto Nacional Dever da Esperança. Independente se você é petista, se você é do PSOL, etc. e tal, é interessante se apropriar de vários elementos, né, que estão aqui muito bem descritos pelo Ciro, para que a gente possa mostrar que o Estado não é apenas uma figura de, enfim, manutenção da comida na boca do pobre, que acaba sendo, né, num primeiro momento, especialmente depois que a direita governa, porque toda vez que a direita governa, volta a fome para o país, volta a pobreza, volta a violência, volta etc e tal, né? Mas não pode se ficar subdito a isso. Primeiro porque o Estado, como mostra muito bem o Ciro ali, ele é um indutor de desenvolvimento, de aumento da renda e etc e tal, mas também porque ele pode ampliar a vida das pessoas de maneira mais ampla, né? Ampliar de maneira mais ampla ficou até um pleonasmo aqui, né? Mas o fato é esse, tá? Quer dizer, o Estado tem essa função de ampliar a vida das pessoas, né?
e também de gerar aumento da renda, gerar desenvolvimento do país, etc. e tal. Então o Estado não é só solidariedade, ele é também aumento das possibilidades que a gente tem de exercitar o nosso desejo, a nossa vontade, tá? E a nossa individualidade de maneira mais ampla, beleza? Tem mais coisa para falar, vou tentar fazer um vídeo para amanhã aí para poder finalizar essa reflexão, trazendo aquilo que eu acho que é a segunda agenda aqui, mas que também tem elementos disso aqui que eu ponderei hoje, beleza? Então é isso, pessoal, a gente vai se falando aí. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.